Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês vão acessar esse vídeo. Eu vou fazer pequenos vídeos, tá? De uns 15 minutos, porque me cansa muito o peito. Aí eu faço uma sequência de vários vídeos. Discutíamos nas aulas passadas, né? Já tudo sobre os primeiros textos destinados à infância. O Charles Perrault, o Anderson, os irmãos Green, as adaptações dos contos de fadas, para atender a demanda pós-Revolução Francesa e Revolução Industrial, com o surgimento da escola pública. Hoje eu quero falar um pouco para vocês desse contingente, né, que vai frequentar essa escola pública, que, é claro, é excluída porque a abolição não foi pensada. Então, os negros ainda vivem na periferia do Rio de Janeiro, com a reforma do Rio de Janeiro, feito pelo prefeito Pereira Passos e pelo governador da província de São Paulo, então, no período Campos Salles. E era preciso mostrar um Rio de Janeiro com cara de Inglaterra, porque o Brasil tinha deixado de emprestar da França para emprestar dinheiro da Inglaterra para construir a linha férrea, certo? E os ingleses não gostavam de chegar aqui e ver um país com 80% de negros, né? Conforme eu falei para vocês, então a polícia derrubou os ranchões de pobreza, as favelas que haviam no centro do Rio de Janeiro, e esse povo catou o papelão, os caixotes que sobraram, que foram construir seus barraquinhos na periferia do Rio de Janeiro. Então, a Luiz de Azevedo, maranhense, sociólogo, veio para o Brasil e vê aquela divisão, né, tão acentuada, né, e escreve o Cortiço. Eu recomendo para vocês a leitura do Cortiço, que é um livro, assim, digamos, um livro profético, né? Não no sentido literal da palavra, mas o Luiz de Azevedo só visualizar, né? O pessoal aí que está trabalhando com a literatura marginal entende bem isso, os que são o Capão Redondo, né? Os vários capões redondos que hoje assolam as grandes, as pequenas cidades, né? Num submundo de miséria, de exclusão social, de preconceito racial e, sobretudo, de fome, né? Que é de fome que se morre um pouco por dia, como diz o João Cabral de Melo Neto, no poema dele Morte e Vida Severina. Ele dizia que o Severino morria de desnutrição antes dos 20, tinha emboscada antes dos 30, por causa da grilagem de terra, e principalmente, e de fome um pouco por dia, porque o sangue que ele usava tinha pouca tinta, ou seja, um sangue anêmico, né? O João Cabral de Melo Neto vai ser uma continuação, até certo ponto, do nosso regionalismo, que nasce aí em meados do século XIX, né, com a preocupação de alguns escritores, entre eles o Machado de Assis,
José de Alencar, entre outros. E se preocuparam com esse instinto de nacionalidade que o Brasil vai ganhando à medida que a família real vem para o Brasil em 1808 e traz a imprensa. Então, ali começam a circular os folhetins, e os folhetins vão ser um nicho muito grande de transmissão de conhecimento, né? E surgem também no Brasil já alguns teatros improvisados, né? Os estudantes burgueses, as senhoras burguesas, os senhores burgueses, né? De nível médio, é claro, porque os pequenos burgueses vão trabalhar na lavoura, né? Eu digo esse termo burguês herdado dos burgos mesmo, das cidades francesas, tá? Isso porque o Brasil havia abolido a escravatura, mas não havia programado essa abolição. Então, sugiro a leitura para vocês de três livros do Lima Barreto, as recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Morte e Vida de Gonzaga de Sá. São três livros que vão apresentar esse aspecto duplo da cidade, né? Tanto porque o Lima Barreto era um escritor que transitava entre os intelectuais e entre o povão, por ser mulato, por ser alcoólatra, né? E por não falar a língua que os marechais queriam, né? Com a proclamação da República, então a imprensa deu um cala-boca nele, né? Não divulgavam a obra dele, até que ele morre no hospício, jurando que havia escrito um livro. Mas ele já não tinha muita consciência, porque ele havia escrito vários outros. Ele fazia bico como jornalista e também tinha lá os dois pés na favela, na comunidade, né, nos Capões Redondos do Brasil hoje, do Oiapoque ao Chuí. Né? Então, essa sementinha nasce ali com a derrubada dos cortiços, onde ficavam escondidos, moravam os imigrantes que estavam fugindo da guerra, em 1914, de 1914 a 1918. E muitos italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, poloneses e muitas outras nacionalidades vieram procurar aqui abrigo no Brasil, e uma parte dos imigrantes trabalhavam na construção da linha férrea, que era custeada pela Inglaterra. Então, nasceu esse termo para inglês ver. Eles fizeram uma Rio de Janeiro com cara, né, de primeiro mundo, né, uma cópia muito mal feita, porque Dom João VI já havia feito uma pequena Paris, mas eles soterraram, né, e construíram uma pequena Londres, tentaram construir uma pequena Londres para recepcionar os ingleses, que não gostavam
se defrontar com os negros no centro do Rio de Janeiro, mesmo porque eles não concordavam mais com a política capitalista da escravatura, porque ela dava menos lucro que o capitalismo. Não que eles se importassem com a situação do negro, certo? Eu vou sugerir para vocês também a leitura do Afrânio Coutinho, que se chama A Tradição Afortunada, onde ele defende que a nossa literatura nos pertence por direito desde que o jesuíta português colocou o pé aqui, porque não importa se havia uma noção de sistema, como o Antônio Cândido apregoa, né? E ele tem bastante razão nisso, que é formado pelo autor, pelo leitor e pelo, e pelo texto, pelo leitor, pelo texto e pelo escritor, mas o Afrânio discorda e diz que o público do jesuíta é um público de nativos, mas era para esses nativos que os jesuítas escreviam os autos de catequização, então não importa que essa literatura fosse pobre, ela de fato nos pertencia. Só para reforçar, tá tudo no slide, tá, gente? Eu vou trabalhar nesses slides aos poucos, mas vocês devem ler, e a gente discute amanhã na aula mais um pouco desse fim de século XIX, começo do século XX, onde todos os ismos estão paralelos, né? Simbolismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, expressionismo, como que era a obra do Raul Pompeia, ou Ateneu, tem muitas características expressionistas, o impressionismo, que não vigora enquanto pintura no Brasil, somente enquanto poesia, principalmente, principalmente não, porque nós só temos esses dois poetas simbolistas, o Alfonso de Guimarães e o Cruz e Souza, né? Negro retinto, a crítica atribui o excesso de brancura, né? Que ele descreve tudo como virgens nuas e pálidas, e cinzenta, a cinza dos turíbulos, né? Queimada dos incensos nas igrejas, né? Que é uma cinza branca, né? Ou seja, tudo em torno do Cruz e Souza é branco, né? E a criação de imagens é muito bonita. Quem puder ler, lê a Catedral, um pequeno poema do Alfonso de Guimarães, que é simplesmente maravilhoso, certo? E aí a gente vai ter essa passagem aí até 1922, com a deflagração da Semana de Arte Moderna, né, que vai lançar um movimento da antropofagia, tá? Que nada mais é do que engolir o que era costume europeu e colocar para fora, né, esse costume, vomitar esse costume, né, transmutado, né, com a cara do Brasil. E isso começa lá com o Machado de Assis, os artigos dele, cujas leituras eu recomendo, principalmente para quem quer tentar mestrado. Os 3 artigos dele principais: o ideal do crítico, o presente, o passado e o futuro da literatura brasileira, e também o instinto de nacionalidade, onde ele defende, né, e a gente percebe que o Alfredo Coutinho
bebeu muito das águas do José de Alencar, porque a defesa dele é muito parecida. Então, a partir da semana que vem, a gente vai rever um pouco desse período. Nós vamos ver esse poema do Bilac, em que ele diz assim: vejam bem, gente, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinho. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha, com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país como este. Então, é um poema completamente fora da realidade, quando ele diz que essa terra não deixa as pessoas morrerem de fome, não falta comida, não falta agasalho, né? E as pessoas enriquecem. E criança, né? Uma tentativa de educar mesmo, né? Como aquela imposição que eles colocam na cabeça dos servidores da pátria, né? De que há de morrer pelo Brasil, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, né? Por que Brasil nós deveremos morrer? Né? Nós deveremos viver para tentar ver se a gente consegue colaborar aí para tirar o Brasil dessa baixa da linha da miséria e que as pessoas tenham pelo menos o que comer, né? Porque nós voltamos à estaca zero depois da última administração. Então, a literatura é feita para isso, é para despertar o senso crítico e é para vocês repassarem para os alunos de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque eu já não tenho mais voz, mas eu prometo baixar e colocar no Classroom ainda hoje. Um beijo a todos e a todas. Depois eu mando outros, tá? Bye, bye.